A confiança é como um cristal, uma vez quebrado jamais volta a ser o mesmo. Essas palavras, proferidas em árabe fluente e cortante, ecoaram pela sala de reuniões no 35º andar, rompendo o silêncio tenso. Sheikh Omar Al-Ard empurrou a cadeira para trás com um movimento brusco. Ao seu redor, o acordo de $200 milhões de Rebecca Lane desmoronava como um castelo de cartas. Seu tradutor havia desaparecido sem aviso. Omar já se dirigia à porta, decidido a abandonar tudo quando uma voz frágil, porém firme, respondeu-lhe em árabe clássico impecável. Mas, senhor, o que se parte pode se transformar em arte, se tivermos coragem para reconstruí-lo de outra forma. Todos congelaram. Na entrada, uma menina de 8 anos, vestindo um suéter roxo desbotado, sustentava o olhar de Omar com uma serenidade que não condizia com sua idade. Ele parou no meio do passo, como se tivesse esbarrado em algo invisível porém intransponível. Enquanto isso, a 30 quadras dali, em Queens, o despertador de David Alvarez soou às 5 da manhã. Ele já estava acordado há 1 hora, os olhos fixos no teto do minúsculo apartamento que dividia com a filha. O aluguel vencia em 3 dias. Sofia, de 8 anos, dormia encolhida no sofá-cama, abraçada a um livro emprestado da biblioteca sobre civilizações antigas. David trabalhava como zelador no Meridian Tower, o mesmo arranha-céu de vidro onde Rebecca Lane lutava diariamente para provar que aos 30 anos, merecia ocupar a cadeira de CEO. 7 anos antes, ele estava no 2º ano da faculdade de pedagogia. Até que Maria, sua esposa, adoeceu. Um câncer agressivo. David abandonou tudo para cuidar dela, pegando turnos noturnos para estar presente durante as sessões de quimioterapia. Quando Maria faleceu, Sofia tinha apenas 4 anos. Ele aceitou o emprego de zelador porque oferecia plano de saúde e permitia que trabalhasse enquanto a filha dormia. De cada salário, separava $20 para livros. O apartamento era apertado, mas as estantes transbordavam. Dicionários em 6 idiomas, enciclopédias, manuais didáticos, gibis, coletâneas de poesia. Sobre a mesa da cozinha, os cadernos de Sofia se espalhavam entre guardanapos desgastados, conjugações verbais em árabe ao lado de exercícios de matemática. David preparou café e observou a filha adormecida. Pequena para a idade e magra com seus cabelos escuros herdados dele e os olhos penetrantes de Maria. Aos 4 anos, já lia sozinha. Aos 5, devorava livros infantis. Aos 6, enciclopédias. Aos 7, encontrou um manual usado de gramática árabe na troca de livros da biblioteca. Algo na caligrafia a fascinou, as letras entrelaçadas, fluindo como um rio. Passou a levar para casa livros infantis em árabe e depois poesia. A biblioteca tinha gravações em áudio. Sofia ouvia em loop, repetindo sons que nunca havia escutado antes. Em 6 meses, lia árabe clássico com uma precisão que envergonharia muitos pós-graduados. Ela não sabia disso. Apenas amava a musicalidade das palavras. David não podia ajudá-la com o árabe, mal falava espanhol com fluência. Mas todas as noites, sentava-se à mesa da cozinha enquanto ela decifrava lições, soletrava sílabas e fazia perguntas às quais ele não tinha respostas. Como saber se estou pronunciando certo? Questionou certa vez. Não dá para saber, respondeu ele. A gente só continua tentando. E Sofia continuou. Enquanto isso, Rebecca Lane permanecia em seu escritório de canto, com vista para o Central Park, revisando pela 100ª vez o contrato que selaria o acordo com Sheikh Omar Al-Ard. Ele representava um consórcio disposto a injetar $200 milhões no fundo de infraestrutura da Meridian. 6 meses de negociações intensas culminariam naquele dia, que deveria ser apenas uma formalidade: assinar os papéis, apertar as mãos, anunciar o sucesso. Mas seu tradutor, o mesmo que mediara todas as conversas com Omar, ligou às 7 da manhã de um pronto-socorro, vítima de uma intoxicação alimentar. Rebecca arranjou um substituto até o meio-dia, um estudante de pós-graduação colombiano. Ele confirmou o horário 2 vezes, mas sumiu 15 minutos antes da chegada de Omar. Rebecca construíra sua carreira sobre alicerces de preparação meticulosa. Tinham planos de contingência para seus planos de contingência, mas havia um detalhe que ela não podia controlar: não falava árabe. E em 6 meses de negociações, aprenderá que Omar valorizava o respeito acima de qualquer outra coisa. Ele já havia abandonado acordos muito maiores por ofensas bem menores. Aquilo não se tratava apenas da ausência do tradutor. Omar sentirá-se desrespeitado desde o momento em que entrou no prédio. A recepcionista errara a pronúncia de seu nome. A segurança checou sua identificação 2 vezes. No elevador, um analista júnior fizera um comentário depreciativo sobre dinheiro do petróleo.
sem saber que Omar falava inglês perfeito e construíra sua fortuna em tecnologia e energias renováveis. Não eram coincidências. Eram sintomas da desconsideração casual que Omar enfrentava constantemente nos círculos empresariais ocidentais. O tradutor ausente foi a gota d'água. Rebeca o observou pela câmera de segurança, impassível, controlado, furioso. Ele ouviu suas desculpas com o rosto de pedra, levantou-se e discursou em árabe, com palavras formais e cortantes. Ela não entendeu nada além do tom. Omar dirigiu-se à saída. O acordo estava morto. E com ele o futuro de Rebeca como CEO. No corredor, Sofia aguardava o pai terminar de limpar o banheiro executivo. Já havia feito a lição de casa em 20 minutos e agora lia sobre mitologia grega. Foi então que ouviu. Árabe. Não o árabe moderno dos noticiários, mas o clássico, como nos áudios que escutava obsessivamente. A voz do homem soava triste. Ela levantou os olhos. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Viu um homem alto em terno impecável rumando para a saída. Uma mulher de vestido azul parecia à beira de um ataque de pânico. Sofia não pensou em regras ou permissão. Pensou que alguém precisava de ajuda. Entrou na sala. O homem parou. Mas, senhor, disse ela em árabe clássico, com uma clareza que contrastava com sua voz infantil, minha mãe costumava dizer que o que se quebra pode virar arte, se tivermos coragem de recompor as peças de maneira diferente. Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir o ar da sala. Omar virou-se lentamente. Seus olhos fixaram-se naquela criança de suéter roxo e jeans remendados, que acabará de citar Al-Ghazali em um dialeto que ele não ouvia com tanta precisão desde a morte da avó. Ajoelhou-se até ficar na altura dela. Onde aprendeu a falar assim? Perguntou. Sofia sorriu. Nos livros, senhor. E no coração. A porta se abriu com estrondo. David irrompeu no recinto, ainda segurando um borrifador de produto de limpeza. Seu rosto empalideceu. Sofia, me desculpe, ela não deveria. Omar levantou uma mão, sem tirar os olhos da menina. Deixe-a falar. Rebeca finalmente recuperou a voz. Espere, você entendeu o que ela disse? Pela primeira vez desde que chegará, Omar esboçou um sorriso. Ela citou um filósofo do século XI em árabe clássico, usando corretamente o modo subjuntivo. Olhou para David, o uniforme de zelador, as mãos calejadas, o terror estampado em seu rosto. Depois, voltou-se para Sofia. Qual é o seu nome, pequena? Sofia Alvarez. Tenho 8 anos e 3/4. E você fala mais árabe? Também sei ler, senhor. Estudo há quase 2 anos. Ainda não sou perfeita. Omar observou Rebeca, depois David e novamente Sofia. Algo em sua expressão mudou. Puxou a cadeira à cabeceira da mesa de reuniões. Você se sentaria aqui comigo? Sofia olhou para o pai. David, paralisado entre o medo e a confusão, assentiu. Ela subiu na cadeira, os pés balançando a 6 centímetros do chão. Omar sentou-se ao seu lado, abriu a pasta, retirou o contrato e falou em árabe. Você conseguiria ler este parágrafo? Sofia inclinou-se para a frente, acompanhando as palavras com o dedo. Leu em voz alta, traduzindo do árabe para o inglês com uma naturalidade surpreendente. O trecho tratava da divisão de lucros. Dalguer, 8, sabe cifrão 2,3 bilhão de UIF har fluência em Arabic. Os jornais chamavam Sofia de a tradutora milagrosa, mas a verdade era mais profunda que um título sensacionalista. A manchete não captava o silêncio que se instalou na sala de reuniões quando Omar assinou o contrato, nem o modo como David apertou os olhos para conter as lágrimas enquanto sua filha, sem perceber, redefinia o futuro de todos ali. Rebeca não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto do apartamento que custará mais que a casa onde David criava Sofia, questionando cada escolha que a levará até ali. Ao amanhecer, ela enviou um e-mail cancelando todas as reuniões da semana. Em seguida, ligou para a RH com uma ordem incomum, que era os currículos de todos os funcionários cujos filhos têm menos de 12 anos. Não estou demitindo ninguém. Estou procurando algo. 3 dias depois, David chegou ao trabalho e encontrou um envelope no seu armário de limpeza. Dentro, um convite impresso em papel grosso. Reunião com a senhora Lane, sala executiva 12, 9 horas. Traga Sofia. Ele passou os dedos sobre as letras, como se pudesse sentir a intenção por trás delas. Quando contou à filha, Sofia pulou do sofá. Papai, acho que a gente vai precisar do meu caderno de árabe. A sala executiva 12 não tinha janelas para a cidade. Tinha uma parede inteira de vidro voltada para o parque onde Sofia brincava nos fins de semana. Rebeca estava sentada à cabeceira da mesa, mas não atrás do computador.
Diante dela, uma pilha de livros infantis em árabe, um mapa do Oriente Médio e um bloco de anotações com a capa desgastada. Sofia, ela disse sem preâmbulos, você já ouviu falar em programas de intercâmbio cultural? David segurou a respiração. Sofia inclinou a cabeça, desconfiada. É como quando a gente troca figurinhas, mas com pessoas. Rebecca sorriu, um gesto raro, genuíno. Exatamente. Imagine se pudéssemos criar um programa onde crianças como você, que amam línguas e culturas, ajudassem empresas a entenderem melhor seus parceiros internacionais. Não como tradutoras, mas como pontes. Ela empurrou um esboço pela mesa. Chamamos de Projeto Ponte. Sofia seria nossa primeira embaixadora juvenil. David olhou para a filha. Os olhos dela brilhavam, mas ela não pulou de alegria. Em vez disso, virou-se para ele. O que você acha, papai? Ele engoliu em seco. Lembrou-se de Maria, da voz dela nos áudios que Sofia ouvia todas as noites. Ensine a voar, David. Mesmo que isso signifique soltar sua mão. Acho, ele disse, a voz rouca, que sua mãe diria que você nasceu para isso. Sofia sorriu, não a risada de criança, mas o sorriso lento, profundo, de quem reconhece um propósito. Então eu aceito. Mas com uma condição. Todos na sala se inclinaram para a frente. Que o papai venha comigo nas viagens. Ele conhece todos os aeroportos de limpeza. É quase a mesma coisa. A risada que se seguiu quebrou algo na sala, não um objeto, mas uma regra não escrita. Rebecca, que nunca chorava em público, riu até as lágrimas escorrerem. Omar, conectado por videochamada de Dubai, bateu palmas. Parabéns, Sofia Bink David. Você acaba de negociar seu primeiro contrato internacional. Naquela noite, enquanto Sofia adormecia com os fones de ouvido tocando a voz de sua mãe, David sentou-se à mesa da cozinha com um copo de chá frio. O telefone vibrou. Mensagem de Rebecca. David, amanhã você não precisa limpar a sala executiva 12. Ela agora é sua. Permanentemente. E o salário? Bem, vamos conversar sobre isso no café da manhã. Traga Sofia. E seu caderno de árabe. Ele segurou o celular, relendo a mensagem 3 vezes. Do lado de fora, a cidade brilhava, a mesma cidade que o tratara como invisível por anos. Mas pela primeira vez, David sentiu que ela ouvia. Não como um janitor, como o arquiteto de algo muito maior que paredes limpas ou contratos assinados. Sofia murmurou no sono, repetindo um verso em árabe. Ele sorriu. Sua filha estava sonhando em 2 línguas agora. E de algum modo, isso significava que o mundo dela, e o dele, nunca mais seria pequeno. Poético sem ser piegas, preciso sem ser árido. Cada palavra parecia tecida com o mesmo cuidado das tapeçarias persas nas paredes ao redor. E quando ele terminou, o silêncio que se seguiu não foi o vazio de uma plateia distraída, mas o peso de algo que havia tocado cada pessoa naquela sala. Foi então que Omar fez o que ninguém esperava. Antes de encerrar, disse ele com um sorriso que só David reconheceria como deliberadamente provocador. Gostaria de apresentar alguém que embudia melhor do que qualquer discurso o espírito desta exposição. Ele estendeu a mão não para um acadêmico eminente, não para um doador milionário, mas para Sofia, parada ao lado de David com os dedos entrelaçados nos dele. A sala inteira virou-se. Sofia congelou. David sentiu seu pequeno corpo tenso contra o seu, como um pássaro prestes a voar de um galho incerto. Mas Omar não recuou. Ele apenas esperou com uma paciência que era ao mesmo tempo convite e desafio. Sofia chamou ele suave. Você gostaria de ler para eles? O murmúrio que percorreu a multidão não era de espanto, era de reconhecimento. Algo estava acontecendo ali que transcendia protocolos e programas impressos. David baixou-se até a altura da filha. Só se você quiser, sussurrou. Não há resposta errada. Ela olhou para centenas de rostos, depois para o manuscrito iluminado na vitrine atrás deles. Respirou fundo. E então, com uma coragem que fez o peito de David doer de orgulho, Sofia soltou a mão dele e caminhou até o pequeno palco onde Omar estava. Omar lhe entregou um fragmento de papel, uma cópia do poema que ela havia lido mais cedo, Al-Burda do Busiri. Comece por onde quiser, disse ele. Sofia ajustou os óculos, limpou a garganta. E quando sua voz preencheu a sala, algo mudou. Não foi apenas a fluência impecável, ou a maneira como as palavras em árabe clássico rolavam de seus lábios como água sobre seixos. Foi a verdade nelas. Uma criança lendo não para impressionar, mas porque aquelas sílabas faziam parte dela agora, como o ritmo de seu próprio coração. Os versos falavam de jornada de luz, de um amor que transcende fronteiras, e de repente, cada pessoa ali entendeu por que Omar a havia escolhido. Quando ela terminou, o silêncio durou 3 batidas de coração.
Então, como uma onda, a sala irrompeu não em aplausos polidos, mas em algo mais profundo. Um suspiro coletivo, risos contidos, mãos pressionadas contra os lábios. Uma mulher na primeira fileira chorava sem vergonha. Um homem mais velho, com uma medalha de serviço no paletó, acenou para Sofia com um respeito que não precisava de palavras. O diretor do museu, visivelmente emocionado, subiu ao palco. Isso disse, com a voz trêmula, é a razão pela qual fazemos este trabalho. Não são os objetos nas vitrines, é o que eles despertam em nós. Ele se virou para Sofia. Você gostaria de nos honrar com mais uma leitura? Talvez algo em inglês para aqueles de nós que não tivemos o privilégio de aprender tão cedo. Sofia olhou para David. Ele assentiu, os olhos ardendo. Ela escolheu um poema que havia decorado na escola, The Guest House, de Rumi, na tradução de Coleman Barks. E quando recitou, este ser humano é uma hospedaria. Todo manhã, uma nova chegada. Não houve um único par de olhos secos na sala. Depois, quando a multidão se dispersou para circundá-la com perguntas e elogios, quando fotógrafos, desta vez convidados, capturaram seu sorriso ao lado de Omar, David se encostou em uma coluna e observou. Aquela não era a menina que havia chorado no recreio uma semana antes. Não era a criança que perguntara se havia feito algo errado ao falar sua própria língua. Aquela era Sofia reivindicando seu lugar no mundo, não com raiva, não com defesa, mas com uma graça que deixava seus detratores parecendo exatamente o que eram, pequenos. Rebecca se aproximou dele, 2 taças de champanhe na mão. Você sabia que isso ia acontecer? Perguntou, entregando-lhe uma. David aceitou o copo, mas não bebeu. Não, mas Omar sabia. Ela riu, um som seco. Claro que sabia. Ele joga xadrez enquanto o resto de nós joga damas. Seu rosto ficou sério. David diz sobre a Meridian. A investigação foi arquivada hoje. Seu registro está limpo. E se você quiser voltar, seu cargo está garantido. Não como janitor. Ele a olhou por um longo momento. E Sofia? Rebecca hesitou. As coisas vão esquentar antes de esfriar. Mas ela não está sozinha mais. Nem você. David olhou para a filha, agora rodeada por um grupo de estudantes de pós-graduação em História da Arte, todos pendurados em cada palavra sua. Não, disse ele finalmente. Não estamos. O discurso de Omar foi impecável, cada palavra medida com precisão de ourives. A plateia, composta por investidores, diplomatas e figuras da alta sociedade, ouvia com a atenção reverente de quem sabe reconhecer poder quando vê, até que ele quebrou o roteiro. Esta noite quero apresentar alguém muito especial. Um gesto discreto na direção de Sofia. Há algumas semanas eu estava prestes a abandonar um negócio de milhões porque me senti desrespeitado, invisível. Mas esta jovem me fez parar ao falar minha língua. Não apenas as palavras, o espírito por trás delas. Sofia tentou se encolher, como se pudesse desaparecer entre as cadeiras estofadas. David, porém, colocou um braço protetor em seus ombros, ancorando-a no lugar. Ela aprendeu árabe sozinha. 2 anos estudando sem professor, só com curiosidade e o incentivo de um pai que acreditou nela. Quando viu alguém sofrendo, ofereceu ajuda, mesmo sendo apenas uma criança em uma sala cheia de adultos poderosos. Uma pausa. Os olhos de Omar encontraram os dela, firmes como aço temperado. Conheci muitos eruditos diplomatas, executivos que falam uma dúzia de idiomas. Sofia entende algo que eles não. Linguagem não é sobre fluência. É sobre conexão. É sobre enxergar a humanidade no outro e escolher construir uma ponte. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o zumbido das luzes. Infelizmente, Sofia e seu pai foram atacados por isso. Acusados de manipulação por pessoas incapazes de imaginar que a bondade existe sem segunda intenção. A voz de Omar ganhou uma aresta cortante. Essas acusações não são apenas falsas, são obscenas. Revelam mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe. Ele virou-se para as câmeras, desafiador. Por isso, quero deixar claro, Sofia Alvarez é uma criança extraordinária, criada por um homem extraordinário. David Alvarez não é um zelador que teve sorte. É um pai que abriu mão de tudo, inclusive de sua própria educação, para que a filha tivesse oportunidades. É um veterano que serviu seu país. Um viúvo que honra a memória da esposa vivendo seus valores. E um homem de integridade que nunca pediu nada além do direito de trabalhar e criar sua filha em paz. O primeiro aplauso foi tímido, interrompido quando Omar levantou a mão. Ainda não terminei. Uma pausa dramática. Esta noite anuncio o Fundo de Bolsa Sofia Alvarez, apoio educacional integral, do ensino fundamental à universidade, para crianças de famílias de baixa renda que demonstrem aptidão excepcional para idiomas. O salão explodiu.
O som era ensurdecedor, uma onda de aprovação que sacudia as paredes. Omar esperou. Quando o barulho amainou, ele olhou para Sofia, estendendo a mão. Tenho mais um pedido. Você vem aqui? Os dedos de Sofia tremiam ao se entrelaçar nos do pai. Você não precisa, ele sussurrou. Mas ela se levantou. Caminhou entre as mesas, pernas bambas, mãos apertadas como se rezasse. Omar ajoelhou-se ao seu lado, igualando-se à sua altura. Quer dizer algo? Qualquer coisa em qualquer idioma. 300 pares de olhos a observavam. Sofia pensou nos áudios da mãe, nas noites à mesa da cozinha com o pai, nos livros da biblioteca que lhe abriram o mundo. Falou em inglês primeiro, voz trêmula mas clara. Língua não é só palavra. É uma ponte entre corações. Mudou para o árabe, fluente e melodioso. Meu pai limpa prédios para que eu tenha livros. Minha mãe no céu me ensinou a amar o aprendizado. O senhor Omar perdeu uma filha e viu algo dela em mim. Em espanhol, com a cadência quente da infância, minha avó me ensinou que família não é só sangue, é quem aparece, quem fica, quem te ama mesmo quando você é difícil. Voltou ao inglês, agora com mais força. Aprendi árabe porque as letras eram bonitas. Continuei porque as palavras eram lindas. Falei porque alguém precisava ser ouvido. As lágrimas escorriam, mas ela não as enxugou. Meu pai é a pessoa mais corajosa, gentil e inteligente que conheço. Não é rico. Não tem um cargo importante, mas me deu tudo: livros, tempo, amor e a liberdade de ser curiosa. Alguém no fundo da sala começou a bater palmas. Depois outro. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, ovacionando-a com uma intensidade que fazia tremer os cristais dos lustres. Sofia, pequena mas inquebrantável, deixou que o mundo a visse, realmente a visse pela primeira vez. O vídeo se espalhou como fogo em palha seca. Em 12 horas, 20 milhões de visualizações. Os mesmos veículos que questionaram a família agora se apressavam em retratar-se. O blogueiro conspiracionista publicou um pedido de desculpas público. Marcos Webb renunciou a todos os conselhos administrativos. Na segunda-feira, David recebeu 3 propostas. Uma escola particular o queria como diretor de infraestrutura, com bolsa integral para Sofia. Uma ONG de educação de adultos o convidava para liderar programas comunitários. Rebeca ligou com uma oferta diferente. Quero criar uma posição nova, diretor de engajamento comunitário. Construir pontes entre a Meridian e as comunidades onde atuamos. Escolas, bibliotecas, organizações sem fins lucrativos. Garantir que contribuímos, não só extraímos. David engoliu em seco. Não tenho diploma. Você tem algo melhor. Sabe o que pessoas reais precisam porque viveu isso. Sabe conectar porque passou anos invisível e entende como isso dói. Uma pausa. Preciso de alguém que me diga a verdade, mesmo quando for desconfortável. O conselho aprovou a posição quando contei sua história. E o salário? Rebeca citou um valor 3 vezes maior que seu antigo pagamento, além de plano de saúde, previdência privada e um fundo universitário para Sofia. David ficou sem palavras. É aceitável? Posso negociar mais. É mais do que aceitável. A voz dele falhou. Quando começo? Quando estiver pronto. Tire uma semana, um mês. Estou pronto, cortou ele, olhando ao redor do apartamento minúsculo, as prateleiras improvisadas, a mesa da cozinha onde passará 7 anos ajudando a filha com lições. Começo na segunda. 3 meses depois, David lançou livros para famílias, distribuindo obras gratuitas para crianças em conjuntos habitacionais de baixa renda em Nova York. A Meridian bancou. A fundação de Omar igualou o investimento. Em 6 meses, 50 mil livros entregues. Em um ano, 3 centros comunitários de aprendizagem, com aulas de reforço, acesso a computadores e cursos para adultos. A vida de Sofia mudou, mas não da forma que o mundo esperava. Não virou celebridade nem influencer. A fama esmaeceu como sempre acontece, substituída por novas histórias. Ela voltou à escola, voltou a ser uma criança comum que por acaso falava 4 idiomas e agora se aventurava no mandarim. 2 vezes por mês, visitava escolas primárias para conversar sobre leitura e línguas. Nunca discursos, apenas rodas de conversa com grupos pequenos. Onde você arruma livros? Na biblioteca. É de graça. Como decorar palavras? Praticando um pouco todo dia. Você é gênio? Não, só gosto de aprender. Qualquer um pode aprender idiomas como você? Sim. Só precisa começar. Era a ideia de Omar. O dom de Sofia não era só inteligência, era entusiasmo. Quando as crianças a viam, enxergavam alguém como elas que havia feito algo extraordinário. Isso lhes dava permissão para tentar. Omar a visitava mensalmente.
Levava-a a museus, eventos culturais, restaurantes onde podiam falar árabe e saborear pratos do Oriente Médio. Ele lhe ensinou poesia clássica, ela lhe explicou memes e gírias. Em uma dessas tardes, enquanto compartilhavam um chá de menta, Sofia perguntou: "Por que você faz isso?" Omar sorriu, um gesto raro e genuíno. "Porque o mundo precisa de mais pontes. E você, Sofia, é a melhor construtora que já conheci." Até que finalmente ele entendesse por que aquelas piadas o faziam rir. Sua amizade desafiava a lógica. Um bilionário e uma criança de 8 anos tomando chá como velhos companheiros de jornada. Os olhares curiosos não compreendiam, mas quem observava com atenção via o que os outros ignoravam. Ambos haviam perdido alguém insubstituível. Em Sofia, Omar reconhecia o eco da filha que nunca conheceu. Nela, Sofia encontrava a prova de que mesmo após a tempestade, ainda era possível reconstruir laços. Rebeca, por sua vez, aproximou-se deles com uma hesitação que só o tempo poderia dissolver. Não sabia lidar com crianças, receava soar artificial ou distante, mas comparecia. Estava presente nos espetáculos escolares, nas inaugurações do centro de aprendizagem, nas tardes de domingo na biblioteca, onde Sofia acumulava pilhas de livros. David redescobria versos esquecidos e Rebeca, quase sem perceber, começava a levar para casa romances que a vida corporativa nunca lhe permitirá explorar. Até que em uma noite de sorvete e passeio por Prospect Park, Sofia a surpreendeu. "Por que você não tem filhos?" O silêncio que se seguiu foi cortado pela tensão. David tentou intervir, mas Rebeca deteve-o com um gesto, os olhos fixos no horizonte. "Porque escolhi a carreira. Durante anos achei que essa fosse a decisão certa. Agora, não tenho mais certeza." Sofia inclinou a cabeça, pensativa. "Ainda dá tempo. Pessoas têm filhos quando são, como se diz, adultas. Rebeca riu, um som raro e genuíno. "Verdade, mas acho que perdi a chance de ser o tipo de mãe que gostaria de ser. Passei demais tempo acreditando que sucesso era sinônimo de dureza, de independência. Não sei se conseguiria desaprender isso." Sofia refletiu por um instante, os dedos brincando com a colher do sorvete derretido. "Minha mãe dizia que as pessoas podem mudar se quiserem, que os adultos esquecem disso, mas é verdade." O ar ficou mais denso. "Ela era sábia", Rebeca murmurou. "Era melhor", Sofia respondeu, erguendo os olhos. "Mas você também é legal. Para uma CEO." As palavras atingiram Rebeca como uma revelação. Os olhos arderam, e pela primeira vez em anos, ela não secou com discrição. "Isso pode ser a coisa mais bonita que já me disseram." 1 ano depois daquele domingo, os 4 se reuniram no cais onde David havia espalhado as cinzas de Maria. O local se tornará sagrado, um ponto de encontro quartelmente onde o pôr do sol pintava o céu de âmbar e rosa enquanto compartilhavam chá, comida e conversas que oscilavam entre negócios e confidências. Omar falava de expandir as bolsas de estudo para outros continentes. David sonhava com um programa de mentoria, unindo funcionários de corporações a jovens em vulnerabilidade social. Rebeca apresentava relatórios de sustentabilidade, mas também pedia conselhos sobre a adoção de um galgo resgatado, um animal que destruíra 2 pares de sapatos italianos, mas lhe ensinara o significado de afeto sem condições. Sofia, sentada entre o pai e Omar, as pernas balançando sobre a água, tinha um caderno aberto no colo. Escrevia um livro infantil sobre uma menina que colecionava idiomas como selos. "Deixa a gente ouvir", pediu Rebeca. Sofia abanou a cabeça. "Não está pronto. Nada do que fazemos jamais fica pronto", completou Omar, os olhos brilhando à luz do crepúsculo. "É isso que o torna belo." Ela olhou para aqueles 3 adultos que, contra todas as probabilidades, haviam se tornado sua família. Respirou fundo e começou a ler. "Meu pai me ensinou que o amor também é uma língua. Não tem gramática nem dicionário. Não se aprende em escolas, mas se reconhece em qualquer lugar. Soa como alguém lendo histórias quando os olhos já não conseguem ficar abertos. Como alguém que ensina palavras em um idioma que não domina só porque você quis aprender. Como estranhos que viram amigos que viram família. Tudo porque alguém teve coragem de dizer olá em uma voz que não poderia ser ignorada." Fez uma pausa, os dedos apertando as páginas. "Às vezes, os anjos esquecem suas asas. Mas a gente os reconhece do mesmo jeito. Não pelo que são, mas pelo que fazem a gente sentir. Como se importássemos. Como se fossemos vistos. Como se estivéssemos em casa." Seu sorriso, aquele mesmo sorriso que um dia havia parado um magnata em meio a uma multidão e redefinido o curso de 4 vidas, iluminou a noite. "Vejo minha família. Pessoas de línguas diferentes, de mundos distintos, mas que hoje falam a mesma língua, a do amor."
David a puxou para perto. Rebeca enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Omar ergueu sua xícara de chá de menta. A família disse em árabe. A família repetiu Sofia. Em qualquer idioma, acrescentou David, enquanto o sol se apagava e as primeiras estrelas ascendiam sobre eles. 4 almas que se encontraram além das fronteiras de classe, cultura e dor. Unidas pela curiosidade de uma criança, pelo amor de um pai e pelo ato revolucionário, e ao mesmo tempo simples, de tentar compreender. No fim, isso bastou. Não foi mais do que suficiente. Foi tudo.